palavra de Deus. Louvor e glória a ti, Senhor Cristo, palavra de Deus. Cristo, palavra de Deus. Tanto Deus amou o mundo, Ele deu seu Filho único. Todo aquele que crer nele há de ter a vida eterna. Louvor e glória a ti, Senhor Cristo, palavra de Deus. Cristo, palavra de Deus. Louvor e glória a ti, Senhor Cristo, palavra de Deus. Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois, e espalhou as moedas, e derrubou as mesas dos cambistas, e disse aos que vendiam pombas: tirai isso daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Vendo os sinais que realizava, muitos creram no seu nome, mas Jesus não lhes dava crédito, pois ele conhecia a todos e não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhecia o homem por dentro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Me chamaste para caminhar na vida contigo. Decidi para sempre seguir-te, não voltar atrás. Me puseste uma brasa no peito, uma flecha na alma. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Destruam esse templo e eu o reconstruirei em 3 dias. Assim como os sacerdotes, fariseus, os doutores da lei não conseguiam compreender essas palavras, muitas vezes a gente também
o ser humano, não o humano que Deus deseja, mas o humano que a gente se transforma durante a vida, que se fecha às coisas de Deus. Isso nos faz deixar de perceber aquilo que é essencial, que é o corpo de Cristo, que será levantado. Até hoje nós levantamos. Agora, ao levantar o corpo de Cristo na Eucaristia, essa Eucaristia deve ser levantada em nossa vida, em nossos corações, verdadeiramente. Do contrário, a gente faz só teatro, não é? A gente chega, a gente reza, a gente coloca a Deus, declara a Deus a nossa fé, pede a Ele pelas angústias da vida, mas a gente não se alimenta e não transforma isto em vida, porque o nosso Deus é o Deus da vida. Na primeira leitura, isso se manifesta muito claro quando Ele apresenta os 10 mandamentos da sua lei, né? E os 10 mandamentos estão aí não para escravizar o homem, mas para libertar o homem para a vida. Libertar o homem para a vida. Veja, a vida que está em Deus. Então, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, assim diz Jesus, que vem confirmar o amar a Deus sobre todas as coisas. É colocar Deus na tua vida, no teu coração, no teu dia a dia, sempre, porque Ele já está, mas é preciso que a gente perceba o quanto Ele está e de que forma Ele está. Quando Ele diz que a gente não deve usar de idolatria, usar de imagens para manifestá-lo, é porque a manifestação de Deus não está nas coisas exteriores, mas está no nosso coração. Se a gente não consegue visualizar Deus nas pessoas que são filhos e filhas de Deus, fica difícil a gente visualizar Deus até nas imagens. Porque as imagens, por exemplo, da nossa religião, elas expressam as atitudes de Deus. A gente não tem expressa aqui a imagem de Deus, mas quando a gente reza a Nossa Senhora da Conceição, ou Nossa Senhora das Dores, ou a São José, vejam que em cada uma delas é expressa uma atitude de santidade dessas pessoas. Não é em si o exterior, mas aquilo que contém. E Deus, quando diz que adorarás o Senhor teu Deus e a mais ninguém, é para a gente guardar isso, sabe? Em nosso coração. Adorar só a Deus. Porque quando a gente adora, a gente segue. E a gente costuma adorar outras coisas na vida. Isso é idolatria. Quando a gente adora o dinheiro, quando a gente adora pessoas, a gente deve seguir a Deus. A gente pode sim e deve sim usar das coisas do dia a dia, de dinheiro, de pessoas, de cargos, de tudo, para que a gente possa seguir a vida no dia a dia, no corriqueiro da nossa sociedade, a vida em sociedade. Mas a vida em si, mesmo a vida em sociedade, ela deve ter como prumo, como âncora, como meta, como destino, como orientação, aquilo que Deus nos pede. E a manifestação plena de Deus está em Jesus Cristo. É por isso que Ele diz, destruam esse templo. Esse templo é o quê? O lugar onde a gente dialoga com Deus. E o lugar onde a gente entra em diálogo com Deus é com Jesus Cristo. Só com Jesus Cristo que a gente entra em diálogo com Deus. É por isso que na segunda leitura vai dizer que a loucura de Deus, né, é sabedoria para os homens. Não é, né? Sabedoria para os homens. Os homens olham o mistério da cruz
e dizem: isso é loucura, eu não assumo esse mistério da cruz. A gente diz: eu assumo o mistério da cruz, com uma facilidade incrível. Não é? Porque é muito bonito a gente olhar e dizer: como és lindo, Senhor Jesus. Mas esse dizer, Senhor Jesus, como és lindo, tem que vir impregnado da certeza dos desafios que está em pegar a sua cruz e seguir-me. Porque vejam, a cruz era motivo de escândalo para os homens na época. Era o pior castigo que pode haver para alguém, para o pior criminoso, o mais humilhante para o pior criminoso. E Deus se submete não como uma fantasia, mas como uma consequência da sua atitude de amor para conosco. O desejo que Ele tem de que a gente seja mais humano, mais misericordioso, sabe, mais bondoso, que a gente partilhe mais as coisas. Veja que nos 10 mandamentos Ele já anuncia isso, quando Ele diz: não matarás, não roubarás, não cobiçarás o que é do próximo, não cobiçarás a mulher, não cometerás adultério, honrarás pai e mãe. Todas essas coisas são coisas que mantêm as pessoas vivas na sua dignidade. E quando a gente esquece disso, a gente está esquecendo de Deus. Hoje tudo prenuncia a morte, né? Hoje em dia a gente olha para ao nosso redor, não é só a pandemia que nos traz a morte. Eu fico assustado com a indiferença. A pandemia só ressaltou, sabe, a maldade que existe no mundo, a indiferença, o ridículo das coisas, o colocar a sua energia, sua atitude, sua vida em coisas que não têm valor, coisas que passam. E essas coisas fazem com que a gente se esqueça uns dos outros. A gente constrói uma sociedade onde o próprio homem é desvalorizado. Vejam que quando a gente olha para o passado, coisas simples. Você vai no supermercado e antigamente existia os embaladores, né? Hoje em dia não existe embalador. Daqui a pouco não existe mais caixa de supermercado, porque já estão instalando aquelas coisinhas que você vai e você mesmo passa. Você mesmo pega, você mesmo passa, você mesmo embala. Então o homem em si está se desvalorizando. A gente só cria mecanismos para que o pobre seja cada vez mais pobre e uma pequena porção que tem a ilusão de ter poder, mas um poder que olha ao seu redor e só constrói desamor, só constrói desemprego, sofrimento. Então, dentro disso, realmente, para Deus, nós somos loucos. Nós precisamos voltar a Deus para ter lucidez. A gente olha para Deus e diz: é loucura o mistério da cruz. Como é que alguém vai se submeter a morrer de uma forma tão humilhante em prol de outro? Então essa é uma realidade que quem segue a Cristo deve tentar viver na sua vida. A vida da entrega. Não precisa ser muita coisa. A gente não precisa arrumar uma cruz e se pregar nela, não. Mas a gente precisa, nos desafios da vida, ir ao encontro, na contramão do que é confortável, mas que é desumano, para dizer: olha, só vale a pena a vida se todos tiverem proveito dela. Só vale a pena a vida se é como Deus criou o mundo, para que todos, Ele não diz: eu vim para que todos tenham vida. E hoje no Evangelho, o Evangelho começa, quando chegou o tempo da Páscoa, Jesus foi lá com seus discípulos no templo.
E o que é que existia no templo? Comércio. E veja um nome que ele fala que é interessante: cambista. Cambista. Hoje em dia, se você olhar, a questão de bancos, a questão de financiamento, todo o sistema social nosso envolve manter alguns poucos com muito, em exagero, e muitos sem trabalho, sem dignidade, sabe? Sem vida, sem felicidade. Então, ali, ele diz, até aqui na casa de Deus, será que até aqui em nós, entre nós que declaramos nossa fé, a gente também não faz isso, da casa de Deus comércio, ou seja, não faz da casa de Deus um ambiente onde as pessoas se dividam, onde hajam pessoas mais privilegiadas e outras menos privilegiadas, onde a gente, quando sai da missa, a gente não sai cheio de Deus, a gente se diz, pode até se achar cheio de Deus, sai cheio de paz, mas como é que a paz pode ser mantida com a injustiça? Porque ele disse, eu tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, estava nu, me vestiste. Aquelas pessoas no templo, o templo em si fazia com que elas se tornassem pessoas assim. O templo cobrava das pessoas determinadas oferendas para o altar de Deus. De acordo com a sua posse, você oferecia mais ou menos. E de acordo com o que você oferecia de mais ou de menos, você era purificado mais rapidamente ou não. Então, se você pega esse tipo de conceito de fé e você pega os 10 mandamentos, onde ele diz que não adorarás outros deuses, senão a mim, a gente vê que a gente está muito distante, porque o Deus que nos criou todo o mundo e todas as coisas, é o Deus que faz chover e faz o sol nascer para bons e maus, para todos. Então a nossa fé deve ser uma fé que nos leve, que nos mova a viver a vida onde a gente só se satisfaz, só há paz verdadeira quando todos estão bem e todos estão em paz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.